No início do século XXI, a Umbrella Corporation tornou-se a maior corporação comercial dos Estados Unidos. A maioria das residências utiliza seus produtos, e a empresa exerce grande influência política e financeira. Mas o que o mundo não sabe é que, além de atuar nas áreas de tecnologia e saúde, a Umbrella também investe pesadamente em tecnologia militar, experimentos genéticos e armas virais. Sob a cidade de Raccoon City, a Umbrella mantém uma instalação de pesquisa genética ultra-secreta, chamada Colmeia. Em um certo dia, um ladrão tenta roubar o T-vírus, um vírus geneticamente modificado, e acaba quebrando o tubo de ensaio. Isso contamina instantaneamente todo o laboratório, à medida que o vírus se espalha pelos dutos de ventilação. Os cães usados para testes enlouquecem, e a instalação entra em colapso. O local é controlado por uma inteligência artificial, conhecida como Rainha Vermelha. Assim que seus sensores detectam a contaminação, ela aciona imediatamente o protocolo de emergência. A Rainha Vermelha libera um gás mortal para eliminar qualquer um que ela considere infectado. Um dos elevadores cheios de pessoas despenca e se espatifa. Outro quase sofre o mesmo destino, mas consegue parar a tempo. Entretanto, quando uma funcionária tenta sair, colocando a cabeça para fora da porta, a Rainha Vermelha a vê pelas câmeras e reativa o elevador de propósito, matando a mulher de forma brutal. Em uma mansão na cidade, Alice acorda em um banheiro luxuoso, desorientada, sem saber quem é ou onde está. A única lembrança que tem é de ter desmaiado durante o banho ao ver algo estranho na parede. Ela se veste e começa a explorar a casa em busca de pistas. Encontra uma nota sobre sonhos, mas ao escrever algo abaixo, percebe que a caligrafia não é dela. Ela também descobre uma gaveta com armas escondidas por uma trava eletrônica e uma foto de seu suposto casamento com um homem que não reconhece. De repente, Alice ouve um barulho estranho e sai para investigar, mas é empurrada de volta para dentro por um homem chamado Matt. Nesse momento, uma equipe militar de elite invade a mansão pelas janelas. Eles prendem Matt, mesmo ele insistindo que é policial, já que o sistema não reconhece seu nome. O líder da equipe, James, chama Alice de soldado e pede seu relatório. Ela não entende o que ele quer dizer. A equipe então revela uma passagem secreta atrás de uma parede que leva até um trem subterrâneo. Rain conserta a fiação para colocá-lo em funcionamento. Dentro do trem, encontram um homem inconsciente atrás de uma porta trancada. É Spence, o mesmo da foto do casamento. Ao vê-lo, Alice tem um vislumbre da cerimônia e descobre que sua aliança diz propriedade da Umbrella Corporation. Spence também está desmemoriado. Após acordá-lo, a equipe segue viagem até a colmeia. Alice exige respostas e James explica que todos ali trabalham para a Umbrella. A mansão funciona como uma entrada de emergência para o complexo subterrâneo. Alice e Spence são agentes de segurança colocados ali para proteger essa entrada. O casamento era apenas uma fachada, parte da cobertura. A segurança da casa liberou um gás paralisante, e eles não sabem quanto tempo os efeitos vão durar. A equipe utiliza ferramentas especiais para forçar a entrada na colmeia, cientes de que a Rainha Vermelha os observa. Com o elevador fora de serviço, descem pelas escadas e encontram tanques de laboratório inundando o local. James revela que, algumas horas antes, a Rainha Vermelha trancou tudo e matou todos os funcionários. Mas ninguém sabe por quê. Por isso, a Umbrella enviou a equipe para desativar a inteligência artificial. No meio da missão, encontram um corpo flutuando em um tanque, o que parece perturbar Matt, que jura ouvir ruídos vindos das tubulações de ventilação. Spence, vendo Alice com frio, empresta sua jaqueta. Quando suas mãos se tocam, Alice tem um novo vislumbre, momentos íntimos entre os dois. Ela pergunta se Spence se lembra de algo, mas ele diz que não. Logo o grupo encontra outro caminho e segue em frente. Assim que saem, o corpo no tanque abre os olhos. Pouco depois, chegam a uma sala marcada no mapa como sala de jantar. Mas ao invés disso, encontram máquinas misteriosas. Matt desconfia que a Umbrella esconde segredos ali. Alice olha dentro de uma das máquinas e vê um organismo vivo, mas James a pressiona a seguir em frente. Enquanto alguns agentes permanecem com Matt, os outros vão até a sala de controle da Rainha Vermelha. Chad acessa o computador para burlar o sistema de segurança e abre um corredor até a câmara da inteligência artificial da Rainha Vermelha. James e outros agentes levam uma carga explosiva para desligá-la, mas ao entrarem, as portas se fecham. A Rainha Vermelha ativa um sistema de defesa com lasers que começa a matar os agentes um por um. James desvia de um ataque, mas o laser se divide e o fere fatalmente.
Shed consegue desativar os lasers e insiste que a missão precisa continuar. Alice o ajuda a levar a carga até a câmara principal. A Rainha Vermelha aparece como um holograma de uma garotinha, imitando a filha do programador-chefe, e tenta impedi-los. Shed ignora os avisos e detona o explosivo, desligando a Rainha Vermelha, mas também cortando a fonte principal de energia. O sistema reserva ativa luzes de emergência, mas sem a inteligência artificial, todas as portas se abrem, inclusive as que continham coisas perigosas. Enquanto Shed tenta religar a Rainha Vermelha, Matt, Rain e JD escutam barulhos suspeitos. Rain investiga e encontra alguém vivo. No entanto, essa sobrevivente a ataca violentamente, mordendo sua mão. JD atira nas pernas e braços da criatura, mas nada acontece. Ela só cai quando Rain atira na cabeça. Durante a luta, as chaves das algemas caem no chão. Matt aproveita a distração, mas pega as chaves. Ele examina o sangue derramado no chão e nota que está coagulado, o que só acontece depois da morte. Isso significa que a pessoa que atacou Rain estava morta, ou seja, era um zumbi. Nesse momento, Alice, Spence e Chad retornam. E assim que todos se viram, o corpo do sobrevivente simplesmente desaparece. O grupo não tem tempo para pensar no que fazer. Os agentes rapidamente abrem fogo contra os zumbis para tentar contê-los, mas um dos disparos atinge uma das máquinas estranhas, causando uma explosão. O impacto da explosão faz Alice se lembrar de uma conversa com Lisa, onde ela prometia ajudar a conseguir acesso ao vírus. A explosão também afeta Matt, que deixa cair as chaves em uma abertura no chão, mas consegue recuperar as chaves a tempo, antes que Alice o ajude a sair dali. Eles precisam encontrar os outros agentes, que se separaram após a explosão. Enquanto isso, os agentes estão ficando sem munição. JD usa um código para abrir uma porta e tentar fugir, mas o corredor está cheio de zumbis que o agarram e o puxam para o meio da multidão, onde é morto. Rain grita desesperada por JD, mas Shed e Spence a arrastam para longe e trancam a porta novamente. Enquanto isso, uma criatura conhecida como Licker escapa de uma das cápsulas. Alice continua sua busca por uma saída segura. Ela encontra um laboratório repleto de gaiolas com buracos nas portas, onde percebe que os cães de teste também foram infectados e agora são zumbis. Ela corre para se esconder em um escritório, mas é atacada por um zumbi humano. Seus reflexos entram em ação e ela o derrota com facilidade. Nesse momento, Alice se lembra de que tem treinamento de combate porque também é uma agente. O zumbi que ela derrotou era um segurança, e Alice pega a arma dele antes de ir atrás dos cães. Ela atira em todos, mas fica sem munição com um cão restante. Então, em um movimento ágil, ela salta e elimina o último cão com um poderoso chute. Enquanto isso, Matt chega aos escritórios e começa a procurar pela mesa de Lisa. Um zumbi começa a bater nos vidros tentando alcançá-lo, mas Matt o ignora e continua fuçando os arquivos. Logo depois, uma nova figura aparece. É Lisa. Lisa tenta atacá-lo, mas Alice surge a tempo e a derruba com um pesado enfeite de mesa. Ao ver o rosto de Lisa, Alice tem mais um flashback e se lembra de ter prometido entregar o vírus e os códigos de acesso em troca de dinheiro. Matt então revela que Lisa era sua irmã e que, na verdade, ele não é policial. Usou uma identidade falsa para se infiltrar no laboratório. Os dois sabiam que a Umbrella estava envolvida com experimentos ilegais e queriam expor a verdade para a imprensa. Lisa deveria conseguir uma amostra do vírus com a ajuda de um contato que venderia os códigos, mas nunca conseguiu completar a missão. Matt acredita que ela foi traída, e Alice começa a suspeitar que ela mesma tenha sido essa traidora, embora não revele isso para ele naquele momento. O grupo foge para a Câmara da Rainha Vermelha, onde estão encurralados. Spence sugere esperar por reforços, mas as portas de contenção se fecharão em 1 hora, selando todos dentro. Alice propõe reativar a Rainha Vermelha para obter ajuda. Shed hesita, mas obedece. A rainha também alerta que o T-vírus é transmitido pelo sangue, e apenas um arranhão ou mordida já é suficiente para contaminar alguém. Ela afirma que Rain está infectada e não deveria sair dali, o que a deixa furiosa. Alice então ameaça desligar o sistema novamente caso a rainha não coopere. E com isso, ela revela uma passagem secreta pelos túneis de manutenção. Após algum tempo explorando esses túneis, Spence começa a se queixar de que estão andando em círculos. De repente, uma nova horda de zumbis invade os túneis. Rain congela ao ver JD no meio da multidão, mas ele já virou zumbi e a morde. Ela é forçada a matá-lo com um tiro na cabeça. Com todos agora nas tubulações, Alice tenta verificar o ferimento de Rain, mas ela insiste que está bem.
O grupo continua caminhando com cuidado sobre os canos, enquanto os zumbis tentam agarrá-los por baixo. Rain, Matt e Spence conseguem entrar em segurança em outro túnel. Mas quando Alice e Chad tentam atravessar, o cano se rompe. Alice quase cai, mas é segurada por Matt e Spence. Chad não tem a mesma sorte e cai no meio da horda. Alice tenta ajudá-lo atirando nos zumbis para abrir caminho, mas resgatá-lo seria suicídio. Chad pede que eles sigam sem ele. Após o grupo partir, ele pensa em acabar com tudo, mas desiste e usa sua última bala para eliminar um zumbi, dizendo aos monstros que terão que lutar por sua refeição antes de se esconder em um buraco. Pouco depois, o grupo chega à área do laboratório sem mais incidentes, mas Rain precisa de ajuda para andar. Ela começa a vomitar devido à infecção. Alice congela ao ter mais lembranças, desta vez se recordando de algo crucial. Os cientistas da Umbrella criaram não só o vírus, mas também uma cura. Ela revela a Matt que sabe disso, embora ainda não tenha certeza se foi a responsável por trair Lisa. Ela procura pela cura em um escritório alagado, mas todos os frascos estão vazios. Essa área também traz de volta as memórias de Spence. Ele havia espionado Alice quando ela se encontrou com Lisa e descobriu que ela planejava trair a Umbrella. No dia do plano, Spence a distraiu, seduzindo-a para que ela não executasse a missão. Então Spence deixou o bilhete para parecer algo romântico. Mas enquanto Alice dormia, ele invadiu secretamente a colmeia para roubar tanto o vírus quanto a cura. Foi ele quem quebrou um dos tubos de ensaio, desencadeando todo o caos. No presente, Alice percebe que Spence está agindo de forma estranha e começa a desconfiar, principalmente quando ele encontra uma arma sobre a mesa. Ele se apressa, pega a arma antes que Alice consiga e a aponta para o grupo, pedindo que ela vá com ele. Spence acredita que os dois podem vender o vírus e a cura e enriquecer com isso. Mas Alice recusa, explicando que seu plano era roubar o vírus apenas para impedir os planos da Umbrella, e não para lucrar com isso. De repente, uma zumbi surge da água e morde Spence, mas ele reage rapidamente, atirando até matá-la. Em seguida, foge do laboratório e tranca a porta, deixando o grupo preso. Nesse momento, a Rainha Vermelha entra em contato novamente e revela que já tomou providências. Spence retorna ao trem e localiza a caixa que havia escondido lá. Quando está prestes a se injetar com a cura, o Licker aparece e o ataca mortalmente. A Rainha Vermelha mostra a cena no monitor do laboratório e explica que o Licker foi um dos primeiros experimentos da Umbrella, criado ao se injetar o T-vírus diretamente em tecido vivo. O resultado foi altamente instável, mas agora, após consumir DNA fresco, ele sofrerá uma mutação, tornando-se ainda mais forte. A rainha se oferece para dar o código que destrava a porta, mas impõe uma condição. Eles precisam matar Rain, pois ela está infectada há tempo demais para a cura funcionar. Rain implora para que Alice a mate, argumentando que uma morte é melhor do que todas. A situação se torna mais tensa quando o Licker mutante começa a arrombar a porta do laboratório. Alice pega um machado de emergência na parede, mas ao invés de atacar Rain, destrói a tela por onde a rainha os observava. Subitamente, toda a energia da colmeia é cortada e a porta do laboratório se abre, revelando Chad, que havia conseguido desligar a Rainha Vermelha como haviam combinado. É então que o Licker arromba o vidro de contenção e o grupo corre para fora, voltando para o trem. Alice se aproxima do corpo de Spence, mas ele acorda transformado em zumbi e tenta atacá-la. Ela o elimina com um golpe de machado e deixa cair seu anel no processo. O grupo consegue embarcar no trem e Chad e Rain recebem a injeção da cura. Rain entrega seu relógio para Alice, informando que restam apenas 8 minutos até as portas do complexo se fecharem para sempre. Por um momento, Alice acredita que Rain morreu e se prepara para atirar caso ela se transforme. Mas Rain abre os olhos e garante que está bem. De repente, o trem começa a tremer violentamente. O Licker está tentando entrar. Ele arranha as paredes e consegue ferir Matt, além de arrancar a porta externa da cabine de controle para atacar Chad. Matt consegue fechar a porta interna que o separa do Licker, mas a criatura sobe para o teto do trem e força a entrada pela porta traseira. Alice atira várias vezes, mas não é suficiente. O Licker agarra sua perna com a língua e Matt o acerta com alguns canos. Embora isso não o derrote, permite que Alice use um cano para perfurar a língua do monstro e prendê-lo. Nesse momento, Rain finalmente sucumbe ao vírus e se transforma em zumbi, atacando Matt. Após uma intensa luta, ele consegue empurrá-la e atirar em sua cabeça, matando-a definitivamente. Em seguida, Matt abre uma escotilha no chão do trem e joga o Licker nos trilhos, onde ele pega fogo e finalmente é destruído. Alice lamenta pela morte de Rain,
mas pega a caixa com a cura e ajuda Matt a sair do trem. Eles chegam à mansão segundos antes das portas se fecharem definitivamente. Alice se permite um momento de colapso emocional, tomada pela culpa de não ter conseguido salvar seus amigos. Matt tenta confortá-la, dizendo que não foi culpa dela, mas de repente começa a sentir dores intensas. Alice se prepara para aplicar a cura, mas antes que consiga, um grupo de cientistas da Umbrella aparece. Eles percebem que Matt está sofrendo mutações e o levam embora para ser parte do programa Nemesis. Alice tenta impedir, mas é nocauteada e levada para a quarentena. Alice desperta no hospital de Raccoon City, conectada a um equipamento estranho. Ela arranca os fios do corpo e, mesmo chamando por socorro, não recebe resposta. As câmeras de segurança ainda estão funcionando, mas apenas uma sombra passa por elas. Usando uma seringa com seu próprio sangue, ela força na abertura da fechadura eletrônica e escapa da sala, apenas para descobrir que o hospital está completamente vazio. Quando finalmente consegue sair, Alice descobre que Raccoon City se transformou em um verdadeiro cenário apocalíptico. Jornais espalhados revelam que zumbis estão à solta, então ela pega uma espingarda de um carro da polícia, pronta para enfrentar sua próxima batalha. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.